São 7h13, 7h13, de volta aqui com o nosso Difusora Notícias, ao vivo, com as informações para você que nos acompanha. Nessa manhã de sexta-feira, 31 de março, vamos com entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. A psicóloga infanto-juvenil, a Letícia Ferraz, que está por aqui, para a gente bater um papo oportuno, né? Para falarmos a respeito de algumas situações envolvendo crianças e adolescentes. A gente teve um ataque no começo dessa semana em São Paulo que deixou todo mundo preocupado. Aliás, todo mundo mesmo, principalmente pais que têm os filhos nas escolas, né? E um comportamento que normalmente é identificado, dá para identificar antes por parte do pai e da mãe. Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia. Bom, para a gente falar de um assunto tão importante, né? A gente falar de crianças e adolescentes, os comportamentos que cada vez mais despertam a atenção dos pais e que precisa ter uma marcação cerrada em relação a várias situações, né? Antigamente, as situações eram outras com crianças e adolescentes em relação a ficar na rua, a brincar, né? A não ter muita responsabilidade com horários. E aí, não que isso ainda não aconteça, mas agora atrelou a questão da internet, né? A tecnologia. Como é que os pais hoje podem fazer com seus filhos em período escolar? A gente sabe que tem uma série de questões por trás dentro das escolas e que as escolas estão em cima, mas a família também tem um papel importante nesse contexto, Sim. né? Não só a família, Henrique, mas a própria sociedade, né? O pós-pandemia piorou muito a saúde mental das pessoas. Aumentou o número de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. E o que está acontecendo dentro da escola é reflexo do que está acontecendo aqui na nossa sociedade, né? Brigas de trânsito, feminicídio. Então tá todo mundo muito explosivo, né? E isso reflete dentro das escolas. O que a família pode estar fazendo? Primeiro de tudo, ficar de olho nas redes sociais. O que segue, o que curte, as páginas que assiste, não é mesmo? A SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, fala os horários determinados para as crianças e para os adolescentes mexerem nesses eletrônicos, né? Abaixo de 2 anos não é viável mexer, né? De 2 a 5 anos, 1 hora com supervisão. De 6 a 10, 2 horas com supervisão também. E de 11 a 18 anos, no máximo, 3 horas, né? De tela e videogame. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles precisam de rotina. Tá ficando muito livre na internet. E você sabe que a internet fica livre para você acessar o que quiser, o que você pesquisar, a gente acha ali dentro, né? E até essa questão, que é um assunto muito amplo, né? A gente pode falar até na questão de pedofilia. Sim. Né? Em Dourados ontem teve uma operação e pegaram um camarada que armazenava conteúdo, né? com crianças e adolescentes e que encontraram um perfil dele. E nesse perfil no Facebook, ele se passando por outra pessoa, por uma criança, conversando com um monte de criança. E com imagens, né? De nudez, inclusive. Então, quer dizer, até nessa questão é importante. Aquela criança, né, aquela menina do Rio de Janeiro, que conversou com um rapaz do Maranhão por 2 anos, pelo TikTok, e que acabou sendo sequestrada, levada do Rio de Janeiro para lá, enfim. Uma história que normalmente a gente vê em filme, né? Mas que acontece. Por isso dos pais ficarem ligados, né? Sim. E quando acontece esses casos na escola, a gente fica chocado. Mas a gente não para pensar que isso acontece todos os dias. Bullying, adolescentes se agridem, professores sofrem agressões. Então é algo que vem já acontecendo. Só que as pessoas, a sociedade, só para pensar quando alguém morre ou sai nos jornais, né? Então, hoje em dia, tem aplicativos que os pais podem estar baixando no celular dos filhos e nos dele para controlar o que a criança está vendo, o que a adolescente está vendo, né? Para ter esse controle. Não é fácil. E aí tem o comportamento também desses adolescentes. Até recentemente, a nossa equipe fez uma entrevista com a diretora da Escola Dom Aquino, falando a respeito dos jovens. Ela pedindo para os pais conversarem com os filhos na questão da educação dentro da escola, porque cada vez mais eles mal educados, brigando, xingando com os próprios professores, com os próprios funcionários de dentro do colégio. E isso é uma coisa realmente que mostra que a gente está errando muito na educação das crianças, né? Sim, é preciso que a sociedade pare e olhe e pense, né? Onde estamos errando, que estamos
tão explosivos, e isso passa para as crianças, né? Porque as crianças e os adolescentes são moldados pelos pais. Eles nascem, né, sem saber as habilidades sociais, sobre as emoções, então isso precisa ser ensinado. Tô com raiva? Tá, mas eu não posso explodir, não posso bater, não posso xingar. Cabe aos pais ensinar aquela criança a como manejar essa raiva, né? Vou respirar, vou sair de cena até eu me acalmar e voltar a conversar. Então, é uma situação onde os pais precisam se envolver 100%, Sim. e aí as questões envolvendo o dia a dia, né? Do pai, da mãe, às vezes esse adolescente, essa criança é criado com um avô junto, né? Pais separados. Tem uma série de questões que vão fazendo com que essa criança possa se tornar um adolescente que, de repente, tem algum trauma, tem alguma revolta, e isso Sim. muitas vezes precisa ser trabalhado, né? Com certeza. E alguns sinais que a gente pode identificar nesses adolescentes e nas crianças também é isolamento, agressividade em excesso, aqueles valentões, né? Crianças e adolescentes que se expõem muito nas redes sociais, né? Hoje em dia, tudo eles postam na rede social, então qualquer mudança de comportamento que aquela criança e que aquele adolescente não tinha, é preciso que a gente pare para analisar, que os pais parem para olhar, opa, o que está acontecendo? Meu filho não era assim, por que ele está assim agora? Né? E isso cabe também para a gente prevenir. É preciso um trabalho constante em saúde mental dentro das escolas. Não só um olhar para os alunos, mas é preciso olhar também para os professores, para os funcionários, para essa família. E a família também precisa estar mais presente, né? Eu entendo que os pais trabalham o dia todo, mas quando se trata de filhos, de criança e adolescente, precisa ter um tempo. Como que está a sua escola? Está acontecendo alguma coisa? E importante, sem julgamento, porque muita criança e adolescente tem medo de contar as coisas para os pais por medo de ser julgado, né? Ser mais presente na vida dos filhos, né? Isso. É o que falta, ser mais presente. A escola está ali, né? E você tem todo o direito de ir lá, uma vez por semana, né? Conversar com o professor, conversar com o diretor, para saber como é que está o comportamento do filho na escola. Não é só na reunião que o pai ele tem que ir e saber o que está acontecendo. Mas durante a semana ele precisa estar presente ali para saber se o filho anda dando trabalho, se a filha está tendo algum problema. Sim. Tudo isso faz parte. Às vezes ele não conta dentro de casa, né? Isso. E é importante também a presença de psicólogos dentro do ambiente escolar, né? E é preciso ter um olhar mais acolhedor nessas relações de bullying, né? Como que eu posso lidar com esse bullying que está acontecendo? Porque fala muito sobre as vítimas, mas pouco se fala sobre os agressores, né? E tem algo ali por trás também. O bullying, ele desencadeia muitas situações. O caso de São Paulo foi, de certa maneira, desencadeado por conta de bullying, né? Sim. E é importante as crianças elas entenderem que elas não devem fazer isso. Se bem que bullying é uma prática que sempre aconteceu dentro das escolas. Eu acho que quem está me ouvindo agora tem mais de 40 anos, por exemplo, deve se recordar de algum episódio dentro de escola que aconteceu consigo que hoje para e pensa, na época talvez não, às vezes passou batido, mas hoje para e pensa, isso aí que eu sofri era bullying, né? Sim. Não se tinha tanta informação e muita coisa acontecia. Hoje não, hoje as coisas, todas elas têm informações e a gente precisa tentar coibir. Se a pessoa sofreu, não é porque sofreu, eu passei por isso, dane-se, eu vivi e estou aqui vivo, né? Passei por isso tudo que você passa e não era resolvido dessa maneira, né? Sim. A gente não pode deixar as coisas serem desse jeito, até porque a gente vive em outras situações e um mundo diferente de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, né? Então as crianças hoje são diferentes das crianças de lá atrás, é mais ou menos assim? Sim, com certeza, porque com o avanço da tecnologia, a informação também avança, né? Então, assim, muitas vezes o bullying é encarado como brincadeira. Sim. Só que para o outro não é brincadeira. E muitas vezes eu vejo a postura de alguns pais que acabam deixando isso para lá. Só que para a criança e para o adolescente, isso não é deixado para lá internamente deles. Isso precisa ser conversado no ambiente familiar, na escola e até mesmo, muitas vezes, no ambiente familiar acontece algum tipo de bullying, né? Alguma piadinha de mau gosto, que muitas vezes se a criança vai ali falar, olha, não gostei, o pai ou a mãe às vezes acaba falando, não, mas é só brincadeira. Então isso começa dentro de casa, mas principalmente na nossa sociedade.
Até do caso de São Paulo na segunda-feira, e aí a repercussão toda tal no Twitter, o menino, o que acabou cometendo o ato, ele tinha um perfil no Twitter, né? E antes, no domingo à noite, ele pôs uma imagem em cima da cama com a roupa que ele usar, ainda brincando. Minha máscara tá pronta pro dia. Que não vou com essa luva horrorosa, né? Porque deu risada. Pretendo comprar outra luva e talvez um boné melhor também, mas acho que esse já está ótimo. Só não vou de óculos escuro porque irá me atrapalhar. E postou isso no Twitter. Ele já vinha apresentando ele já vinha, sinais. Né? Então, quer dizer, é a tal da terra de ninguém que os pais não fiscalizam, não olham e deixam os filhos postarem o que Fica livre, né? Às vezes os pais acabam cedendo à pressão dos filhos e eles acabam virando a noite no celular. Por isso que é importante determinar uma rotina. Criança e adolescente precisa de rotina, mas não é só tirar o celular, o eletrônico. Os pais precisam oferecer uma rotina. Uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, atividade física, estudos. Não é só retirar aquilo que está prejudicando, né? É preciso ser oferecido também. Encontrar um tempo para o filho, né? Com certeza. Filha. Passear, dar uma volta, jogar uma bola, né? E tomar um sorvete. Sim. Encontrar essas atividades para que essas crianças se tornem adolescentes ou adolescentes também tenham um tempo e tenham nos pais uma amizade, né? Sim. O que normalmente não se tem isso quando pequeno e depois de mais velho. Não adianta você querer conversar, por exemplo, sobre sexualidade, né? Quando já tiver com 18 anos, por exemplo. Sim. O filho ou a filha não vai ouvir, não vai dar atenção, porque nunca teve esse tipo de conversa desde pequeno. Isso. Então o diálogo ele tem que ser desde sempre, né? Sim, com certeza. E é muito importante, principalmente essa questão da pedofilia que você estava falando, se é ensinado para a criança desde muito cedo, né, que não é qualquer adulto que pode tocar nela, ela tem que permitir, se tocar, precisa contar para os pais, né, para a pessoa de confiança dela, é prevenido muito casos de abuso, né? E principalmente falar sobre as redes sociais e estar acompanhando o que o filho está assistindo, quantas horas no dia. Isso é muito importante, porque o excesso de tecnologia causa ansiedade, irritabilidade, né, estresse, então prejudica a aprendizagem. Então, é preciso estar de olho nessas questões. Então, não adianta, hoje em dia, depois do que aconteceu, a gente procurar um culpado. É preciso a gente procurar a solução, né, para que isso não aconteça novamente. Porque, infelizmente, se não tiver um acompanhamento, esse caso que aconteceu em São Paulo, ele pode voltar a acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil. Porque isso desencadeia, a partir do momento da informação, a informação hoje é muito rápida, aconteceu agora, daqui 5 minutos está todo mundo sabendo. Outras pessoas, outros jovens que de repente tenham esse mesmo pensamento, que sofrem por uma série de coisas que a gente está falando aqui, pode servir como combustível para ela também agir, né? Para encorajar, né? Então é preciso sim o Estado, o governo, a sociedade fazer essas políticas, né, para olhar mais para os adolescentes, para os professores e principalmente para a saúde mental dos professores, que são tão cobrados pela sociedade, né? São tantos alunos para eles darem conta, mas olha que mesmo com tudo isso eles prestam atenção, percebem quando um aluno está com um comportamento diferente, chamam os pais, mas muitas vezes os pais não estão ali presentes, né, para dar esse suporte. Não é fácil, né? Realmente é uma batalha que se trava em relação às várias situações envolvendo crianças e adolescentes. E eu acho que um inimigo, não sei se seria a palavra inimigo. Hoje a tecnologia, a internet, ela pode ser aliada, né? Mas também ela pode ser uma inimiga em relação a crianças e adolescentes se não tiver supervisão. Sim, com certeza. Olha só, é igual jogos violentos. Não estou querendo dizer que quem jogar jogos violentos vai cometer violência, mas aquele adolescente que já está vulnerável, sofrendo bullying, joga esse tipo de jogo, isso é mais um incentivo, né? É a mesma coisa da tecnologia. A gente vê muitos julgamentos nas redes sociais, divulgando vídeos, falando mal de alunos. Então, o adolescente precisa ser, sim, supervisionado, porque a gente precisa saber se ele está com uma boa saúde mental. Nem todos estão, né? Principalmente nessa era que cobra tanto do corpo perfeito, né? De status. Redes sociais é muito status. Então, muitos adolescentes não vivem aquilo que posta ou aquilo que vê. Esse é um problema sério. E as questões envolvendo
Meninos e meninas se diferenciam muito em relação quando a gente fala de bullying, ou é tudo a mesma coisa? Como você disse, as meninas com corpo, os meninos também, mas e aí começa a falar de outra coisa, por exemplo, um esporte. O menino de repente não joga bem algum esporte, um futebol da vida, e todos os amigos jogam, e de repente ele sofre bullying por isso, e aí vem uma série de apelidos, né, de algumas situações vexatórias que podem fazer com essa criança. Tem essa diferença entre meninos e meninas, normalmente, ou não? Olha, no geral, não. Porque cada um tem uma cobrança diferente ali, né? A menina é com essa questão de corpo, aparência, né? E a questão da mulher na sociedade também. E do menino é aquela questão do homem. O homem não chora, o homem tem que jogar futebol, o homem não pode falar dos seus sentimentos. Então, eles já sentem essa cobrança desde o início, né? Então, é preciso olhar para os dois lados, não tem um específico. E como é que os pais dentro de casa podem conversar com os seus filhos a respeito disso e prepará-los, né? Porque sabe que na escola é um ambiente onde tem jeito, é criança, é adolescente, vai ter comentário, vai ter piada sem graça, vai ter um monte de coisa ali dentro que de repente vai mexer com a autoestima. Como é que os pais podem fazer dentro de casa? Primeiro de tudo, muito diálogo e escutar essa criança, esse adolescente sem julgamento, porque muitas vezes eles não falam por medo do julgamento, por medo de apanhar, por medo do castigo, né? Então, primeiro ouvir e também os pais não se basearem no que eles viveram, porque tá muito diferente, avançou muito. Então, além do diálogo, mostrar que pode contar sim com os pais e mostrar as situações, né, as consequências e principalmente mostrar apoio, porque o que acontecer na escola, ele vai estar seguro de, eu posso contar para o meu pai, eu posso contar para a minha mãe, que eles não vão me julgar, não vão me bater, né? Eles vão me ouvir e vão me ajudar a encontrar uma solução. A frase educação vem de berço é antiga, mas ainda é atual, é válida? É válida, com certeza. A infância é a principal fase. É onde vai determinar se você vai ser um adulto saudável ou não. Então, é preciso ser ensinado como lidar com as emoções, como lidar com esse bullying que ocorre, né? Como ter uma comunicação eficaz, um pensamento crítico, né? Que tudo isso a sociedade exige da gente e isso parte da escola. Então, sim, essa frase é muito válida, porque o primeiro grupo social, quando a gente nasce, que a gente tem contato, é a família, né? E depois vem a escola, a faculdade. Então, é muito importante, sim, os pais estarem presentes, educando esses filhos com limite e afeto. É uma coisa muito importante, né? Tal do limite, esse é um problema. Né, dentro das casas, com criança principalmente, porque a mãe normalmente, o pai normalmente trabalha, hoje em dia não, hoje em dia a mãe e o pai trabalham, até porque não dá muito para escolher, né, a vida não tá fácil para ninguém, então os dois precisam trabalhar, mas normalmente a mãe fica em casa, cuida do filho e o pai trabalha, e aí a mãe às vezes transfere algumas responsabilidades hoje para a tecnologia, e a gente sabe que isso ele pode acontecer, mas tem que ter regras, como a gente está dizendo aqui, né? Então, é bom todo mundo ficar ligado. Sim. Qual que é a idade de dar um celular para uma criança, por exemplo? Tem muitos pais que, o avô principalmente, a avó, que gosta de mimar e tal, vai lá e compra um smartphone, né? Às vezes, caro pra caramba e dá de presente pro neto. E a gente sabe que, a partir disso, você deu, né? A criança fala, isso aqui meu, ganhei e ninguém tira de mim. E aí começa toda a situação de ficar quase que 24 horas, né, com o aparelho na mão. Qual que é a idade de presentear? Olha, normalmente? Eu vou falar de acordo com a SBP fala, Tá. né? A partir dos dois anos de idade tem que ter supervisão. Mas, ao meu ver, na questão do desenvolvimento da criança, não tem a necessidade da criança, na primeira infância, ter um celular. Tem outros recursos que você pode distrair a criança se você estiver ocupado, como jogos educativos, né? Massinha, pinturas. Então, os pais vão pelo mais fácil. Então, assim, uma idade específica, a partir dos 10 anos, acredito que seria bom, né? Mas hoje em dia é muito difícil, Henrique, porque você vai para a escola, a criança já tem telefone, então o seu filho vai questionar, por que fulano tem o celular e eu não? Então,
tudo bem dar a partir dos 2 anos de idade, mas que tem essa supervisão e esse horário, né? Não o dia todo, não a tarde toda, não livre. Então, a partir dos 2 anos, ok, mas com supervisão e horário determinado, que é 1 hora. Você citou uma coisa legal, em relação ao lúdico, né? Isso. Que antigamente tinha muita coisa, quebra-cabeças, Sim. massinha, gila, né? Tinha brinquedos dos mais variados. Hoje a Estrela acho que até faliu, não sei se fundiu com outra, porque os brinquedos hoje, as crianças não querem mais saber, né? Porque a tecnologia tomou tanto espaço que normalmente se o pai e a mãe não apresentam um brinquedo, um jogo para essa criança, normalmente ela não conhece. Né? Então são coisas que dá para entreter a criança, Isso. Ela vai ter um conhecimento diferente e vai sair um pouquinho, né, dessa rotina de internet, de tecnologia. Sim, com certeza. E é uma fala que a gente escuta bastante, o meu filho não quer jogar, mas isso não foi estimulado no filho naquela idade correta, né? Entreguei o celular primeiro, porque eu estava muito ocupada. É claro que existe a sobrecarga dos pais, né? A rotina cansativa, mas é necessário tirar um tempo para os filhos e incentivá-los a brincar, né? E não só entregar o celular, porque se entregar o celular, a criança vai querer continuar ficando com o celular, entendeu? Que é mais cômodo, né? E ali ela encontra Isso. tudo que ela quer. Sim, né? com Jogos, certeza. principalmente. E o maior primeiro perigo início, né? no YouTube, clica em um vídeo, vai para o outro. Então, vai clicando em vídeo, vai aparecendo outros de outros conteúdos. Então, é preciso ter essa supervisão. É muito importante. É um mundo sem fim. A internet é um mundo sem fim, né? Mas não é terra de ninguém. É bom dizer isso. Sim. Muitas vezes a gente sabe que existem rede de pedófilos que atuam, tal, mas a polícia faz o seu trabalho, identifica e prende dentro das possibilidades, mas a família precisa cuidar, né? Precisa cuidar, precisa estar em cima, precisa saber o que o filho faz, o que a filha faz. Jogos, principalmente, que tem chat, né? Às vezes o pai supervisiona, mas tem aqueles jogos que parecem inofensivos, mas tem aqueles bate-papos dentro do jogo, né? E que normalmente não dá muito para identificar, às vezes até com aplicativo voltado para isso. Como é jogo, às vezes tem chat. Então, também tem que supervisionar isso. Sim, com não certeza. pode baixar a guarda nunca, né? E muitas vezes não ser permissivo, né? Porque o limite é muito importante. É claro, você vai amar o seu filho, mas você também precisa corrigir, dar limite com amor, né? Que é importante. Então, assim, a gente vai desenvolver, né? Um diálogo saudável, uma parceria, uma colaboração, né? Porque a relação entre pais e filhos tem que ser uma colaboração. O filho não precisa ver o pai como autoridade no sentido de eu tenho medo do meu pai, mas sim de pensar, olha, meus pais são meus parceiros e vice-versa, né? Os pais têm essa visão dos filhos também. Como antigamente, né? Muita gente diz, os mais antigos, que olhava para o pai, só de o pai olhar, passar o olho, a criança mudava o comportamento, né? Já sabia, o pai e a mãe, só de olhar, mudar a expressão facial, a criança já parava de fazer o que estava fazendo. E isso bem que se perdeu nos dias de hoje. Não, a questão de criação também, né? É uma questão de criação, mas eu vejo mais que esse olhar de antigamente era mais uma imposição, sabe? Não uma colaboração. E é preciso ser feita uma colaboração, né? Do que uma imposição de eu mando e você tem que obedecer. Não, tem que ser um trabalho, uma amizade, né? Um trabalho colaborativo entre os dois. Não estou falando de bater, né? De mau comportamento, pegar o pedaço de galho de goiabeira e dar no meio das pernas. Não é isso. Mas, de qualquer maneira, é importante, os pais têm um papel importante na educação dos seus filhos, como sempre tiveram, né? Como sempre tiveram. Só que, nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente tem o advento da tecnologia, da internet, e que precisa ser vista de perto. E, independente de ser uma família com um poder aquisitivo maior, ou de uma família com um poder aquisitivo menor. É como você falou, hoje vão para a escola, todas as crianças vão para a escola, e é lá que ela vai ver que um tem, outro não tem, e o pai vai dar um jeito, vai se virar, vai tirar de onde não tem e vai dar um telefone achando que está fazendo uma coisa boa. E não está, né? Sem supervisão, infelizmente, não está. Então, Letícia, é importante que os pais fiquem atentos, né? Fiquem ligados aos sinais dos filhos, saibam o que eles estão fazendo,
conheça os seus amiguinhos, né? Também é importante tudo isso. Isso, porque assim, existe sim uma característica hereditária, orgânica e biológica, Sim. mas também tem a característica ambiental. Então, assim, com quem o seu filho anda, qual o grupo de amigos que ele tem, os adolescentes acham que isso não influencia, mas isso influencia sim, né, na vida deles. É importante. Não é receita de bolo, né? A criação não é existe. receita de bolo pronta. Você vai lá, segue lá os ingredientes e vai sair aquele produto final lindo. Cada um tem uma história, tem uma condição e que a gente sabe que precisa ficar de olho porque não é fácil no meio de toda essa selva eletrônica que a gente vive diariamente. Letícia, quiser falar mais alguma coisa, deixar Instagram, dentre outras coisas, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, né? É muito importante falar sobre esses assuntos. Eu vejo que a difusora está sempre se importando, né, com esses assuntos de crianças e adolescentes. E o meu Instagram é @psico.leticiaferraz. Quem precisar, lá tem o número para entrar em contato comigo. Legal. Tiver alguma dúvida, pode estar me mandando mensagem. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom final Muito de semana. obrigada. 7h39, vamos para o intervalo comercial, eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informações. Fique aí.